Você já ouviu falar de Maquiavel? Muitas pessoas o conhecem como um homem com ideias difíceis. Mas hoje, quero te mostrar outro lado. O lado que pode te ajudar a superar desafios e transformar a forma como você enxerga a vida. Porque, apesar do que dizem, Maquiavel não era apenas um estrategista político. Ele era, acima de tudo, um pensador que compreendia profundamente as dificuldades e os conflitos da existência humana. Como ele mesmo disse, onde há grande vontade, não pode haver grandes dificuldades. Isso não é só sobre política, é sobre você, sobre sua jornada. Maquiavel viveu na Itália do Renascimento, um período de grandes mudanças e desafios. Ele observava os líderes, as pessoas comuns e as dinâmicas da vida. E, diferente do que muitos pensam, ele não era frio ou distante. Ele entendia que a vida era imprevisível e cheia de altos e baixos. Ele dizia que, às vezes, a sorte está a nosso favor, mas em outros momentos, tudo parece dar errado. Isso soa familiar para você? Parece que quando tentamos algo, as coisas podem sair de controle. É como se a vida estivesse testando a nossa resiliência. Maquiavel acreditava que, mesmo em situações difíceis, nós temos o poder de agir com coragem e sabedoria. Maquiavel também enxergava algo que muitos de nós esquecemos. Em tempos de dificuldade, é quando nossa verdadeira força aparece. Ele acreditava que os desafios não eram apenas obstáculos, mas oportunidades para aprendermos mais sobre quem realmente somos. Ele dizia que a adversidade molda não apenas o caráter de um líder, mas o espírito de qualquer pessoa determinada a vencer. E talvez, assim como na política de seu tempo, a sua vida hoje esteja exigindo um pouco mais de coragem e persistência. É nesse momento que você descobre o poder que sempre teve dentro de si. Maquiavel usava uma palavra especial, virtude. Essa palavra não significa virtude, como imaginávamos hoje, algo moral ou religioso. Para ele, virtude é a nossa capacidade de agir no mundo, mesmo em meio ao caos. É a nossa habilidade de transformar desafios em oportunidades. Por exemplo, pense em uma tempestade. Você pode se desesperar com a chuva ou pode escolher navegar com coragem. Essa é a virtude. Reconhecer os desafios, mas agir com propósito. Você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Maquiavel nos ensina que a vida não é sobre esperar o momento perfeito. Ele acreditava que quem espera demais acaba perdendo as oportunidades. Em suas palavras, os homens deixam passar as oportunidades porque não sabem remar contra a maré. Então, por mais que tudo pareça difícil, nunca pare de remar. Maquiavel era um realista. Ele entendia que a vida nem sempre é justa e que as pessoas às vezes nos decepcionam. Mas ele não dizia isso para nos desanimar. Ele dizia isso para nos fortalecer. Para Maquiavel, a clareza sobre como o mundo realmente funciona é o que nos dá poder para viver bem. Sabe aquela pessoa que te subestimou? Ou aquela situação que parecia impossível? Maquiavel nos lembra que o segredo não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los com inteligência e confiança. Como ele dizia, é melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender depois. Isso significa que, muitas vezes, precisamos aceitar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Não adianta esperar que tudo seja perfeito ou que as pessoas sempre ajam com bondade. O que importa é como você reage. A vida é um jogo estratégico, e aqueles que entendem isso não se deixam derrubar facilmente. Em vez de reclamar das dificuldades, aprenda com elas. Transforme cada queda em uma nova chance de crescer. Uma das lições mais poderosas de Maquiavel é que a vida exige coragem. Ele dizia: a fortuna favorece os ousados. Em outras palavras, se você quer algo, precisa correr atrás, mesmo que tenha medo ou dúvidas. A ação é o que nos diferencia. A ação nos dá força.
Porque, como Maquiavel sabia, nada vai mudar se a gente não der o primeiro passo. Mas lembre-se, a coragem não significa ausência de medo. Até os grandes líderes que Maquiavel estudou sentiam medo. O que os diferenciava era a escolha de seguir em frente, mesmo com o coração apertado. E você também pode fazer isso. Cada passo, por menor que pareça, é um avanço em direção à sua vitória pessoal. Maquiavel nos ensinava a usar a razão sem perder a humanidade. Ele acreditava que, mesmo em decisões difíceis, não podemos esquecer o impacto que nossas ações têm sobre as pessoas à nossa volta. Talvez você esteja em um momento em que precisa tomar uma decisão importante. Talvez sinta que está preso entre o que o coração diz e o que a razão aconselha. Maquiavel diria: encontre equilíbrio, reflita, não demore tanto que a oportunidade passe. Escolha com sabedoria, mas escolha, porque a vida continua. Maquiavel nos ensina algo profundo. A vida é um jogo de sorte, coragem e ação. Haverá dias em que tudo parecerá perdido, mas lembre-se, é nos momentos mais desafiadores que descobrimos a força que temos. Como ele disse, os homens sábios moldam o destino, ou seja, você tem mais poder do que imagina. Então eu te pergunto, o que você fará com o seu destino hoje? Vai esperar ou vai agir? Você pode enfrentar a tempestade, ajustar as velas e, com coragem, navegar para um lugar melhor. A escolha é sua, não importa o que esteja enfrentando. Lembre-se, você é capaz, e como Maquiavel nos inspira, é a sua vontade de agir que transformará a sua vida. Acredite em si mesmo.